Ele falou na tribuna livre da Câmara Municipal de Bauru que o tatame ele ensinou a ter prudência quando a vida precisa e arrojo quando necessário. Essa questão do equilíbrio em relação às ponderações de sua posição política foram utilizados naturalmente por causa da sua experiência no esporte. Mas hoje nós vamos conversar com o lado parlamentar de representante popular, o Artêmio Caetano Filho. Artêmio, obrigado por sua atualização conosco aqui das questões do dia a dia. E eu vou começar pela questão do lixo, porque você lembrou na tribuna da Câmara que desde antes, ainda na experiência do ano passado, você acompanha reuniões com os órgãos estaduais, municipais, Ministério Público, para discutir essa questão do assunto. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom a gente poder esclarecer todas as questões que estão afligindo o município e que são importantes para nós também ponderarmos, né? Sem dúvida alguma, essa questão do lixo foi uma das primeiras que eu me deparei, já quando estive na minha rápida passagem aqui, há cerca de 1 ano e meio atrás. E, novamente, ao usar a tribuna a primeira vez esse ano, nós já começamos a questionar e a procurar entender melhor essa situação toda. Então, eu fui atrás de me inteirar de tudo que está por trás dessa questão do aterro sanitário. Tive a oportunidade de estar em São Paulo, junto com o prefeito, junto com a secretária Lázara, junto com o Nico Mondelli. Me deparei que muitas das questões que estão incomodando aqui o município, elas não são essencialmente a morosidade no tratamento da questão pelo município, mas também algumas questões políticas e outras questões também que a gente sente um certo tendenciamento, um certo direcionamento e, por que não dizer até, querer levar o nosso lixo para um aterro privado, me parece assim uma ação, inclusive orquestrada pelos empresários que estão hoje à frente desses aterros que estão aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que é um empresariado muito forte que está por trás disso e que boa parte dos municípios hoje estão tendo o seu lixo levado para esses aterros privados. Então a gente precisa ter muita cautela antes de tomar uma decisão, principalmente em relação a uma comissão especial de inquérito. É necessário muita ponderação, foi o que a gente falou, você citou aí no início, né? É necessário muito comedimento antes de interpretar, porque existem questões políticas, existem fatos técnicos, fatos reais que estão envolvidos nessa questão. Para o usuário no dia a dia, ele quer o lixo bem recolhido, com datas e cronograma bem executado, periódico, permanente na frente da casa dele e, se for possível, que esse preço do ponto de vista público, que nós pagamos para a Endurbe, através dos serviços do orçamento, que é distribuído e aprovado aqui na Câmara Municipal de Bauru, a um preço justo regular. Aí você citou a questão do transbordo. Explica para quem está em casa por que o transbordo na licitação te incomodou em relação à composição do custo. O transbordo, na verdade, né, para quem não sabe exatamente o que é você mudar o transporte. Você deixa o lixo num local e ali ele é retirado por um outro veículo para levar até o aterro final. Resumindo, né, de uma maneira assim bem claro, sucinta. Tá? Agora, por que é necessário esse transbordo? Essa é a questão primária. Né? Por que é necessário esse transbordo se alguns municípios a gente entende que não estão executando esse transbordo? Porque foi colocado para nós essa questão do transbordo. Essa questão do transbordo foi o que encareceu o produto final, que encareceu o preço final. Né? Então nós entendemos que isso aí pode ser separado, isso inclusive já foi manifestado pelo secretário de Negócios Jurídicos, o Maurício Porto, e a gente entende que deve cair muito o preço se não for necessário esse transbordo, se os nossos caminhões conseguirem transportar o lixo até o aterro final, porque a distância é igual, a distância para levar para Piratininga é igual à distância do nosso aterro aqui, são equivalentes as duas distâncias, então a gente não sente a necessidade desse transbordo. De um lado tem na composição do custo a necessidade do governo eventualmente discutir o chamado desmembramento da composição dos serviços, caso ele venha a contratar com serviço privado, e de outro, dentro das suas pesquisas e dessas reuniões, a discussão com os critérios técnicos da verdade, se cabe uma ampliação ou se há espaço para o próprio município continuar destinando lixo, ainda que numa área anexa. Você vê espaço para isso? Vejo. Eu acho que a nossa grande luta tem que ser no sentido de preservar o nosso aterro. Em primeiro lugar,
porque nós entendemos, e eu vejo isso também, inclusive hoje já de uma maneira mais clara, que o nosso aterro atual, ele comporta mais lixo, isso já foi explicado com detalhes técnicos pelo pessoal da Endurbe local. Nós temos aí condições de ampliar a área local, de um simples remanejamento de alguns postes, é uma área que já está licenciada, isso garantiria uma sobrevida mínima e pelo menos de mais uns 5, 6 meses. E também lutar para que a gente conquiste um novo licenciamento em uma área anexa que já está doada, só precisa formalizar, oficializar, enfim, e licenciar para que seja um novo aterro para Bauru. Porque essa nova área de 39 alqueires, ela possibilita aí a utilização de mais de 20 anos de um aterro próprio aqui em Bauru. Então, nós teríamos condições de manter os preços atuais, ou seja, Bauru pagando ainda um custo baixo pelo seu lixo. O vereador é receptor de outras tantas demandas, cada qual, cada consumidor, cada contribuinte no dia a dia fala aquilo que lhe aflige, das dificuldades no caso de prestação de serviços públicos, isso vem a maior escala. No uso da tribuna na Câmara na última sessão, o vereador falou sobre a questão dos vazamentos, uma questão que está em pendência, em discussão com o Executivo. Nesse momento, há uma tentativa de composição para transformar o que são resoluções no DAE em lei, porque garantiria, no mínimo, segurança para essa questão? Eu vejo aí também um ponto muito frágil hoje na administração, e é importante que, embora a gente seja da situação, a gente cite os pontos críticos. Porque se de um lado você entende que o município quer cobrar do município um vazamento que ele não enxerga, um vazamento oculto, que ele vai descobrir na conta do mês seguinte, cobra-se inclusive uma tarifa de esgoto que não está sendo utilizada, cobra-se uma tarifa maior que a tarifa convencional, né? Então, uma pessoa humilde se depara com uma conta de R$ 1.000, R$ 1.500, uma pessoa que ganha um salário mínimo, como eu citei exemplo, inclusive, é descabível. E, por outro lado, a grande incoerência na situação toda é que hoje o que a gente vê de vazamento do próprio DAE na cidade é uma imensidão, uma quantidade absurda. Bauru é um dos recordistas em vazamento a céu aberto de água, água boa, água límpida, água tratada, que custa caro, e a gente aí com quase 40% de vazamento no meio da rua, aí, de desperdício do dinheiro público, do nosso dinheiro. Então eu acho extremamente incoerente o município, de um lado, ser extremamente rígido e não cumprir o seu lado. Você vem dizendo também na tribuna da Câmara, da sua área natural, da preocupação e da sensibilidade espontânea por sua atividade em relação ao esporte. E neste momento, quando a gente está gravando aqui no Estúdio da TV Câmara, você vem de uma visita, inclusive, a um clube de serviços da cidade para a questão de discussão de eventual projeto de lei relacionado à isenção da IPTU? Exato. Alguns municípios, alguns poucos dos 645 municípios do estado de São Paulo, já têm uma lei nesse sentido, que oferta aos clubes sociais, aos clubes esportivos, que contemplam a cidade com ações desportivas e sociais, não apenas ao seu associado, mas aos munícipes em geral, alguma prática esportiva, alguma prática social, e então oferecer uma contrapartida a um nível de isenção de imposto territorial e urbano, o IPTU, né? Porque nós sabemos que a maioria dos clubes sociais hoje passa por muita dificuldade. Mudou os paradigmas hoje, né, em relação a clubes sociais, a maioria deles está fechando as portas, já não existe mais aquele convívio como antigamente, né, que a gente tinha de participar de clubes sociais, esportivos. Então a frequência é muito pequena, principalmente nos finais de semana. E durante a semana fica totalmente disponível aquele espaço, aquela infraestrutura maravilhosa, como nós temos aqui em Bauru, no Bauru Dance Club, no Luso, na própria Hípica. Por que não utilizar isso aí numa parceria com o município, talvez até com a própria Secretaria Municipal de Esportes, para que contemple a cidade, contemple os munícipes na utilização desses espaços. Então a gente está implementando isso, é uma ideia que parece que foi bastante agradável ao prefeito, os clubes evidentemente gostaram bastante dessa ideia e a gente está fazendo com que ela evolua aí, vamos tentar implementá-la. Em um outro sentido, mas também na área de esportes, o vereador trata, junto com outros colegas,
da atualização, porque é um tema recorrente, enfim, permanente, que sempre tem demanda, a discussão em audiência pública sobre a questão das praças esportivas e suas utilizações. Nós vamos divulgar isso na agenda da TV Câmara, mas prevista agora para o início de junho a ser realizada no plenário. Exato. A gente quer, num primeiro momento, não é nem cobrar, é entender melhor o que está acontecendo nos nossos espaços esportivos. A gente sente que eles estão sendo ou mal utilizados ou subutilizados. E a gente está vindo de 2 jogos abertos do interior, quer dizer, nós entendemos que as praças esportivas tenham sido pelo menos aí revitalizadas, recuperadas minimamente. Então a gente quer saber até que ponto estão sendo utilizados esses espaços, até que ponto está sendo utilizado, por exemplo, a pista de atletismo, que foi gasto muito dinheiro, né? Será que hoje está sendo realmente utilizada como deveria? Então, essa audiência pública ela vai nesse sentido aí, para que a gente, num primeiro momento, compreenda até que ponto está sendo utilizado adequadamente todos os espaços esportivos da cidade. Você citou o exemplo da pista de atletismo, talvez é o mais latente aos olhos de quem está em casa, acompanha a vida pública da cidade, um investimento de alguns milhões que, obviamente, com equipamento público desse porte e também os demais, exige programas específicos de técnicos. Você vê preocupação com essa questão da estrutura de aulas, horas, treinamentos, enfim, utilização desses espaços? Então, exato, é o que eu disse. Eu acho que a maioria desses espaços está sendo subutilizado, né? A gente entende aí que não adianta simplesmente você ter um espaço e não ter a infraestrutura humana, que é a minha grande cobrança em relação à Secretaria de Esporte. Não adianta a gente só recuperar espaço, a gente só promover eventos e esquecer da parte social do esporte, da parte competitiva do esporte, né? Da parte intermediária, que existem esses 3 níveis na parte esportiva, né? Da parte social do esporte, né? Eu acho que isso é o mais importante. Afinal, a estrutura toda existe para contemplar os munícipes, né? Qualquer que seja a instância do que a gente citou, social, esportivo ou até na alta competitividade, e nós precisamos dessa funcionalidade, nós precisamos desse casamento entre a infraestrutura e a parte funcional, que é a parte humana. Aproveitando a sua experiência da carreira como atleta, Artemio, gostaria que você transferisse para as pessoas, sobretudo aqueles que não estão habituados com isso no dia a dia, muito menos um sistema de alta performance como a tua escala de experiência, da qualidade, por exemplo, dos campos distritais, do equipamento de jogo e o nível de lesões em crescimento em todas as faixas etárias para esses atletas, em função do gramado, por exemplo, está ruim, tem muito buraco. Na alta competição, né, o esporte de rendimento, ele por si só, ele já traz sérios riscos, né? A gente entende e é preciso ter assim, muita lucidez em relação a isso, né? O esporte competitivo, ele precisa ser, inclusive, bem esclarecido para as crianças, para o adolescente que pratica já, que ele corre risco. Essa informação, ela é vital. Eu acho que é um comprometimento do técnico ter essa informação e passá-la para os seus atletas. Então, por si só, o esporte de rendimento, ele já compromete e é preciso muito cuidado e muito entendimento, não só dos atletas, dos técnicos e dos pais também. Agora, se você tem um campo deteriorado, se você tem uma estrutura precária, o risco aumenta, evidentemente. Então, além do cuidado que a gente tem nas informações, deve ter nas informações, também precisa ter o cuidado dessa estrutura ser uma estrutura adequada para a prática. Artemio, muito obrigado pelo seu retorno, atualizando com nossas questões do dia a dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, audiência pública, nós vamos trabalhar na agenda semanal diária da TV Câmara e da Rádio Câmara no 93,9, para que você saiba e participe, porque é franqueado a abertura ao público no plenário, a participação ou na transmissão ao vivo pela TV ou pelo rádio.